Olá, seja bem-vindo a essa aula sobre direito penal e vamos falar hoje sobre princípios. Mas calma, você está vendo, o direito penal não seria noção? Olha só, por mais que no seu edital tenha noção em direito penal, hoje é cobrado, na verdade, direito penal. Inclusive, existem questões na Polícia Civil, Polícia Militar, delegado, que inclusive vem assim dizendo, segundo os tribunais superiores, ou segundo o STF, segundo o STJ, então você tem que saber a diferença. Hoje, por mais que seu edital tenha noção em direito penal, mas, gente, sinceramente, é direito penal puro ali, viu? Hoje é assim, você tem que estudar para juiz, depois você tem que passar na carreira policial. Então, vamos lá. Princípios do direito penal. Para iniciar essa aula, eu vou iniciar, vou iniciar, muito boa, né? Sobre o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Princípio da legalidade. No princípio da legalidade, olha só, não existe crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia cominação legal. O princípio da legalidade, ele vai dizer o quê? Ele vai nos informar que não existe, olha só, que não existe crime. Que não existe crime sem lei anterior. Sem lei anterior. Olha só. Não existe crime sem lei anterior. Vamos um exemplo que é muito bom, né? Um exemplinho. Vou puxar aqui, tal. Vamos supor. Bem aqui, ó. Eu vou chamar de barra do tempo. Muito bom, né? A nossa barrinha do tempo. Vamos, ó. Aqui é você. Bem aqui, deixa eu botar aqui outra cor. Bem aqui é você, ó. Desenho muito bem. O que acontece? Você cometeu uma conduta aqui, né? Você praticou. Vou ficar mais bonitinho com o português. Você praticou essa conduta bem aqui nesse tempo. E esse tempo aqui, vamos supor que era 2 de fevereiro de 2000 e... botar bem antigo, 2004. Acontece que o legislador, ele veio o quê? Você tinha essa conduta, qualquer que seja. Vamos supor que era a conduta de cuspir no chão. Claro, não posso, né? Você vai saber que eu não posso simplesmente criminalizar cuspir no chão, bons costumes. Isso vai contra o princípio da taxatividade, que deve ser taxativo e preciso na hora de criminalizar condutas. Mas vamos dar um exemplo. Vamos supor que você tinha uma mania muito feia de cuspir no chão. Inclusive, cuspiu em 2 de fevereiro. O legislador, ele disse o quê? Cara, vamos criminalizar essa conduta horrível de cuspir no chão. Isso não pode mais acontecer. Acontece que veio o legislador e proibiu essa prática de cuspir no chão. E essa prática foi, por exemplo, veio o legislador e praticou e criminalizou essa conduta em 10 de fevereiro. Acontece só, ou seja, já está em vigor. Está aqui. Essa lei que criminaliza a conduta de cuspir no chão já está em vigor em 10 de fevereiro. Acontece que ela só vai normatizar a partir desse momento para cá, ou seja, ela só vai avançar. Se uma lei ela vem para criminalizar, proibir e dispor uma conduta, tipificar uma conduta como criminosa, então ela só vai olhar para frente, ela nunca olha para trás, tudo bem? Ela vai olhar para frente. O legislador, ele não pode dizer o quê? Que será criminalizado quem cuspiu no chão 2 anos antes do vigor dessa lei. Não pode. Ele não pode pegar atrás, ele não vai olhar para trás. Isso é proibido pelo princípio da legalidade, sob pena de inconstitucionalidade da lei que se é aprovado, tentando tipificar condutas anteriores. Então não pode. A norma quando ela for prejudicial, quando eu falo prejudicial, é prejudicial para você. Uma norma que vem tipificar um crime, ela só vai olhar para frente a partir daquele momento, mas ela não olha para trás. Ela não vai reger condutas anterior a qual quando a lei ficou em vigor, tudo bem? Então, esse que é o diferencial do princípio da legalidade. Não existe crime sem lei anterior que o defina. É preciso de quê? De uma lei.
Tudo certo? Então, o que acontece aqui? Gente, esse efeito aqui a gente chama de não retroatividade, ou seja, retroagir é voltar. Veja, eu falei, a lei ela não vai reger casos anteriores a ela, ou seja, o nome disso é retroagir. Ela vai retroagir? Não, não vai retroagir. Olha, então a lei não vai o que? Retroagir. Retroagir. Mas você tem que ter muito cuidado com o princípio da legalidade. Ela não vai retroagir, né? Quando eu falo que a lei não vai retroagir, significa que não falo sobre a irretroatividade, que é a mesma coisa que não retroagir. Agora, quando eu falo que a lei não vai retroagir, é só quando a lei ela for incriminadora, para criminalizar uma prática, uma conduta, quando ela vem para prejudicar. E olha só, não é simplesmente criminalizar uma conduta, mas inclusive prejudicar o réu com uma pena. Tanto que se você estudar o artigo 1º do Código Penal e também o inciso do artigo 5º da Constituição, quando fala que, não existe crime sem lei anterior que defina, mas você vai ler também que mais na frente tem, e nem pena sem prévia cominação legal. Então vamos supor, olha só, vamos supor que você já estava aqui condenado a um crime de 2 anos. Vou apagar para ficar melhor, né? Vou apagar para ficar melhor, para você não confundir. Vamos lá. Apagar porque fica mais organizadinho. Vamos supor, eu tenho aqui uma barrinha, eu tenho uma barrinha bem aqui, e vamos supor que aqui é você. Aqui é você está aqui, bonitinho. O que acontece? Você já foi condenado, você já está cumprindo a sua sentença que já transitou em julgado. E você está cumprindo, né, por um crime aí de tempos atrás. Aqui vamos supor que é 10 de fevereiro, tudo bem? 10 de fevereiro. Acontece que o legislador aprovou, Bolsonaro sancionou, ou não Bolsonaro, qualquer presidente que você está vendo, né? Um tipo de pena mais prejudicial ao réu. Você foi sentenciado, por exemplo, a um tipo de crime que dizia que, não sei, cuspir no chão era de 10 até 20 anos de prisão, né? 20 anos em regime fechado, iniciando fechado. De 20 anos de prisão. Eu vou botar aqui para ficar mais fácil. Você precisa entender o que é mais fácil. De 10 a 20 anos, tudo bem? Muito desproporcional, né? Veja que aqui está muito desproporcional. Só cuspir no chão de 10 a 20 anos, isso viola o princípio da proporcionalidade. Mas calma. Então você está aqui, sob tutela do Estado, você está numa condenação, você já está cumprindo a sua sentença de 10 a 20 anos de prisão. Acontece com o legislador, o que foi que ele fez? Ele mais na frente, ele piorou a situação, o legislador. Ele disse o quê? Que esse tipo de crime ele teria que ser não só de 10 a 20 anos, agora será de 20 a 40 anos. Olha só, de 20 a 40 anos. Veja que é prejudicial. E aí, ele vai voltar? Não, ele não vai voltar. Ou seja, você, condenado a 10, 20 anos na lei anterior, gente, você vai continuar respondendo por essa. Quando a lei ela vem para te prejudicar, pode ter absoluta certeza, não tenha dúvida, ela não vai retroagir. Não há o que se falar na retroatividade da lei maléfica. E nem quando ela vem majorar a pena, falou em consequência para o réu, acabou, papai. Claro, existe exceção mais na frente, lei temporária, lei excepcional, não em penas, mas em crime, por conta de um artigo que você vai entender mais na frente. Então, ela não vai. Se o legislador, por exemplo, ele derrogou a parte sobre penas e tal, majorou, colocou lá em cima, então tá prejudicial ao réu? Tá prejudicial ao réu. Ela não vai olhar para trás. Ela só olha para frente. Veja que não é somente criminalizar uma conduta que até então não era criminosa, mas inclusive para você que está preso na cadeia de 10 a 20 anos e o legislador ele vem aumentar a pena da lei, daquele tipo de conduta que você cometeu há 2 anos atrás, praticou 2 anos atrás. Ela não vem para prejudicar, mas existe uma exceção quando vem para beneficiar. Tudo bem? Veja,
Quando a lei é maléfica, o que a gente fala? Ela não retroage, ela só olha para frente. Da mesma forma acontece com as penas. Então vamos apagar tudo. Por que acontece? Olha, eu tô pagando tudo, eu não queria apagar tudo na verdade. O que acontece? Vamos falar sobre uma lei benéfica. Você está bem aqui, ó. Oh, coisa aqui bonita. Tudo aqui, você está bem aqui. Acontece que você estava aqui, você estava cumprindo a sua pena de 20 a 30 anos. Até 30 anos, né? Vamos supor aqui de um crime de 20 a 30 anos, mais ou menos. Acontece que o legislador, mais na frente, tudo no devido processo legal, o que aconteceu? Ele reduziu a sua pena. Ele reduziu a sua pena, legislador. E aqui era 10 de fevereiro e 2 de abril, ele reduziu a sua pena. Reduziu. Não a sua pena, mas do crime. Se ele reduziu a pena do crime, por exemplo, que era até 20 a 30 anos, agora é de 2 até 5 anos. E aí, vai retroagir? Galera, quando é benefício do réu, pode ter absoluta que retroage, ou seja, ele vai reger os casos anteriores. Olha, fulano de tal, tu estás cumprindo a pena de 20 a 30 anos pela lei X. Ah, o que acontece? O legislador mudou, ele o deixou melhor. Ou seja, né, você verifica que a de 10 a 30 anos, agora de 2 a 5 anos, está muito, muito bom, muito legal. Então, o que acontece aqui? Normalmente você vai ser beneficiado, não será mais de 20 até 30 anos, será de 2 até 5 anos. E tudo que é para beneficiar, você já sabe, é a favor do réu, ela vai retroagir. Quando a lei vem para piorar a situação, prejudicar a situação, o que você vai chamar de impégios, claro que ela não vai retroagir. A não retroatividade da lei pior, da lei maléfica. Agora, se é para benefício, pode vir que é para ajudar o réu, papai. Então vem. Cuidado com esse tipo de informação. Então vamos lá. Apagar aqui. Acontece que você está em um processo, né, criminal e tal, numa pena de furto. Não, pena de furto não, processo criminal sobre furto. Acontece que o legislador está em curso do processo. Ele disse que furtar não é mais crime. Vamos supor que ele disse, furtar agora é liberado, não é mais crime. Ou seja, o que aconteceu? A abolitio crimes. A abolitio crimes é a abolição da criminalidade. Não da criminalidade, né? Do crime, melhor, que foi tipificado. Por exemplo, o crime de adultério, que foi abolido. Houve uma abolitio crimes. Se houve, então, não há o que se falar de crime. Claro, ele vai visar os casos de frente. Ele não será mais o quê? Pode ter absoluta certeza, a gente não vai mais olhar para frente, a gente vai olhar para frente. Mas quando acontecer uma abolitio crimes, porque tu estás aqui num curso processo sobre crime de furto, 10 a 20 anos, por exemplo, não é isso tudo, mas vamos supor que seja. E a lei, e o legislador mais na frente, ele libera o furto, ele vem descriminalizar esse conduto furto, né, colocar o abolitio crimes, então é claro que, sem sombra de dúvida, vai olhar para trás. E agora você não vai mais poder estar no curso do processo. Então acabou, papai. Por quê? Porque a sua conduta não é mais considerada como criminosa. Veja, o que eu quero falar aqui para vocês, eu vou apagar aqui tudo para você entender melhor. Que dentro do princípio da legalidade, olha só, dentro do princípio da legalidade, sobre lei maléfica. Lei maléfica não retroage. A lei maléfica, ela não retroage. Não retroage. Enquanto a lei benéfica, olha só, a lei maléfica não retroage, mas a lei benéfica, ela vai retroagir. Retroage.
Agora, se estivermos diante de uma analogia, não, analogia, o que é uma analogia? Vamos supor que não existe uma conduta criminosa tipificada de cuspir no chão. O juiz ele verifica um caso parecido e tenta ali te enquadrar naquela lei ali que pareça ser aquele tipo penal. Acontece que o juiz não pode fazer isso em hipótese alguma. O juiz nenhum ele pode fazer a analogia para tentar prejudicar o réu. Tudo bem? Você já anotou isso aqui? Olha só, a analogia. A analogia, anote isso aqui cai. A analogia não retroage para prejudicar o réu. Vejam bem, a analogia não retroage para prejudicar o réu. Em hipótese alguma, ela não vai retroagir para isso. O que pode acontecer na analogia é retroagir desde que seja para benefício do réu. Então, a analogia, ela só vai retroage em, tá verde bonito, benefício do réu. Benefício do réu. Veja, muita gente acha que a analogia não pode, hipótese alguma no direito penal. Cuidado com isso. Pode, mas desde que não seja para prejudicar o réu. Se for para benefício do réu, é aceitável a utilização da analogia. O que você não pode aceitar é para prejudicar o réu. Segue a lógica. Prejudicou? Não pode. No entanto, a gente tem um novo instituto que o Supremo Tribunal Federal nos trouxe. Isso aqui é muito forte. Muita gente, é um tipo de polêmica, né? Vamos lá. E é bem aqui, ó. Vamos falar sobre o que é polêmica. STF nos trouxe. Gente, e vamos lá. Você já entendeu. Analogia prejudicial. E esse tipo de analogia, a gente chama, analogia in malam partem. Então veja, in malam partem, analogia in malam partem não pode. O que é prejudicial ao réu? Ou seja, ela não retroage, tudo bem? Não retroage. Mas cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com isso aqui. A interpretação extensiva. Interpretação extensiva. A interpretação extensiva é quando os tribunais superiores, eles vão observar, por exemplo, o artigo. Eles observam um artigo e verifica, por exemplo, que o pensamento do legislador era tentar inibir, por exemplo, uma conduta de cuspir no chão. Tá lá, tem que ser taxativo. Acontece que a sociedade evolui e agora começa a cuspir nas paredes. O legislador tentava inibir esse tipo de conduta de cuspir, né? Acontece que a sociedade evoluiu, então pode acontecer a interpretação extensiva, quando o poder jurisdicional ele vai tentar ampliar. Quando ele amplia, por isso que é extensivo, ele amplia. Se ampliou, então também será considerado crime cuspir na parede, porque era isso que o legislador tentava na época em que legislou sobre a norma, tudo bem? Então a interpretação extensiva, quando for in malam partem, que quer dizer o quê? In malam partem, prejudicial. A analogia in malam partem, prejudicial, assim como a interpretação. A analogia não pode, você já aprendeu. Agora, a interpretação extensiva in malam partem, que seja prejudicial, pode ou não pode? Vamos lá, duvido? Pode sim. Como eu já expliquei para vocês, né?
Pode, pelo fato de os tribunais superiores entender, em possíveis casos, acontecer que era isso que o legislador queria, inibir esse tipo de conduta. Apesar que lá tem escrito, né, cuspir no chão, mas a sociedade evoluiu, agora não cospe no chão, cospe na parede, para onde que vai. Então, pode ocorrer sim a criminalização daquela conduta, ainda que seja prejudicial ao réu. Então veja, analogia in malam parte não retroage, mas quando estivermos falando em interpretação extensiva in malam parte, pode retroagir sim, ou seja, ele vai olhar, não retroagir, né? A interpretação extensiva não é a questão da retroatividade, mas é uma questão mesmo de, por mais que tenha, não existe lei anterior que o defina. Não tem, mas a gente vai fazer ali uma interpretação extensiva. É a analogia que não pode, tudo bem? Acho que vocês já entenderam legal. Gente, continuando ainda no princípio da legalidade, olha só. O princípio da legalidade possui ainda 2 subprincípios. Princípio é uma coisa muito trabalhosa de se estudar. Isso porque a doutrina fala, mas não diferencia, por exemplo, alguns princípios que são bastante polêmicos. O princípio da legalidade eu costumo subdividir em 2 princípios, que são princípios da anterioridade e o princípio da reserva legal. O princípio da anterioridade é o que eu já expliquei para você. Não existe lei, não existe crime sem a lei anterior que o defina. Não posso criminalizar uma conduta que ainda não foi tipificada. Não posso. E também ele não olha para trás. Se vem para criminalizar, olho para frente. Apenas para frente. Vem para benefício, descriminalizar, abolir o crimes, eu vou olhar para trás, porque é em benefício do réu. Mas o princípio da anterioridade, ele impede a tentativa de tipificar, enquadrar condutas criminosas, em falar em crime, sem uma lei anterior que o defina. Ou seja, e tem que existir uma lei anterior àquela conduta. Aqui é você, aqui é a lei que vai... Aqui é a sua conduta criminosa. Aqui é a lei que criminalizava essa conduta. Primeiro tem que vir a lei criminalizando a sua conduta para que, de fato, a sua conduta seja considerada como crime, tudo bem? Então é isso que é o princípio da anterioridade que está dentro da legalidade. Já o princípio da reserva legal... você não é obrigado, por exemplo, a nada daquilo que a lei não vai definir. Por exemplo, o princípio da reserva legal diz o quê? Que somente a lei federal, lei pela União, poderá tipificar. O princípio da reserva legal, ela vem pedir, por exemplo, a medida provisória, de tentar criminalizar condutas. Mas cuidado, porque a medida provisória, ela pode, desde que seja para beneficiar o réu, segundo os tribunais superiores. E veja muito bem, porque a medida provisória é um ato do executivo, do governador, né, do presidente da república e assim vai. Então o princípio da reserva legal é que o crime, olha só, o crime, a conduta criminosa, para ser tipificado de fato, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser pelo legislativo, pela União, em sentido estrito. Em sentido estrito. Isso, e o princípio da reserva legal impede a medida provisória de criminalizar condutas. Agora, eu posso utilizar a medida provisória no direito penal? Posso. Eu posso utilizar, desde que não seja para criminalizar condutas, né? Então, posso. Cuidado com isso, desde que não seja prejudicial ao réu. Então, é isso que acontece. Agora vamos uma lógica. Eu expliquei para vocês que no princípio da legalidade nós temos 2 subprincípios, da anterioridade e da reserva legal. Acontece que o princípio da legalidade tem anterioridade e reserva legal. O que acontece se o princípio da reserva legal for violado? Se o princípio da reserva legal for violado, o princípio da legalidade é violado. Mas a violação do princípio da reserva legal não significa que o princípio da anterioridade foi violado. Veja, não tem nada a ver, ó. Se um foi violado, o pai também é violado.
Tudo bem? Agora, se o princípio da anterioridade ele foi violado, não significa que o princípio da reserva legal ele foi violado. Mas se somente um princípio desses for violado, é claro que o princípio da legalidade ele vai ser violado. Normal, tudo bem? Agora, cuidado com isso. Não é porque o princípio da legalidade ele foi violado que significa que a anterioridade ele foi violado. Porque se o princípio da legalidade foi violado, não é obrigatório que o princípio da anterioridade for violado. Por quê? Porque se a reserva legal ele for violada, é claro que a legalidade vai ser violada, mas não significa que a anterioridade foi violada, tudo bem? Veja que um não atinge o outro. Um não atinge o outro, mas ele atinge o pai deles. Se o pai foi violado, não significa que o outro filho foi violado. Você entendeu? Se não, volta na minha argumentação. Ou se não entender essa lógica, manda mensagem aí no bate-papo para você poder entender melhor que essa lógica cai bastante. Tudo legal? E é isso aí. Legalidade, anterioridade e reserva legal. Na próxima aula, você vai entender mais sobre outros princípios bastante cobrados em provas.